estivesse se movendo ou nos movendo num novo caminho, numa nova empreitada, num novo projeto. Nós começamos orando e o Senhor nos dirige ou direciona para um novo projeto. Não um novo projeto de Deus, porque o projeto de Deus não muda, mas um novo projeto para nós, não uma mudança no plano original de Deus, porque Deus já tem traçado o seu plano para esta igreja. Mas uma nova etapa desse plano já pré-determinado por Ele para esta igreja. Um novo tempo. Começamos bem devagar. Nós entendemos isso. Tivemos algumas interrupções. Não foi fácil engrenar, irmãos. Não é fácil engrenar. Parece que tem hora que nós estamos maçando barro, né? E para o militar marcando passo. Mas continuamos e começamos a colher os frutos dessa oração. Você é fruto de oração. Eu sou fruto de oração dessa igreja. Nós somos frutos de oração. Frutos que podem ser vistos, que podem ser palpados. No entanto, eu sempre faço questão de mencionar as palavras de Jesus lá em João, no capítulo 15, no versículo 16, que eu e você conhecemos demais. Ele diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto, ou deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Eu também sempre falo sobre essa palavra aqui, porque nós confundimos o fruto com almas. E você pode falar: pastor, alma não é fruto. Alma é fruto. Mas Jesus está falando de um outro fruto aqui. Um fruto que, se você tiver alma, será um fruto automático. Jesus, eu entendo que essa palavra fruto no singular não se trata, portanto, de almas, mas sim do fruto do Espírito, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. É importante você saber que ganhar almas para Jesus não lhe dá acesso direto ao céu. Jesus não iria falar assim: olha, você vai, ganha bastante alma e você pede tudo o que você quiser e eu vou te dar. Não é isso. Porque está cheio de desviado ganhando alma para Jesus. Jesus usa até mula, irmão. Não pode usar você, não pode usar um desviado, não pode usar um incrédulo. Pode. E isso não quer dizer que ele vai pedir tudo ao Pai e vai ser concedido. No entanto, se nós formos cheios do Espírito Santo, se a nossa vida for cheia do fruto do Espírito, e se nós desenvolvermos este fruto em nós, aí sim, eu entendo que nós pediremos tudo e o Pai nos concederá. Porque é uma questão básica e lógica. A partir do momento que você anda de acordo com as Escrituras, você também pede de acordo com as Escrituras. E Deus tem prazer em cumprir a sua palavra em nós, irmãos. Agora, passamos para o próximo passo. A vida cristã, ela não pode ficar estagnada nunca. Nós não fomos chamados para ficarmos como água parada, como curva de rio, né, que o povo fala. Só parem o garrancho, aquela água fica ali revolvendo, cria bicho, cria garrancho, fica mal cheirosa, junta lixo. Parece que Deus nos dá um período de fortalecimento. Está tudo bem. Está tudo bem. Começamos a oração, vai tudo bem, aquilo nos fortalece, a igreja se une, é churrasco na casa de um, é almoço na casa do outro, parece que está uma maravilha. Deus nos deu esse período de fortalecimento e depois Ele permite, ou então Ele nos leva para um outro nível de crescimento e fortalecimento para amadurecermos. É muito bom quando nós estamos unidos, é muito bom quando nós estamos em comunhão, mas aí vem os problemas, e os problemas eles não vêm para nos separar. Não deveriam.
Os problemas não vêm para nos fazer parar, não deveriam. Os problemas vêm para nos fortalecer e nos fazer crescer. Aí eu falei aqui um dia desses, alguém chega em mim, pastor, o diabo se levantou, pastor. Olha, você não sabe o que está acontecendo, isso. Vem outro e fala, pastor, o diabo está nervoso, está furioso. O outro vem e fala, e eu fui orar, irmãos, eu estou vendo o diabo tão furioso com a igreja, eu falei, cadê Deus? E aí o Espírito Santo falou bem suave no meu coração, falou assim, não é o diabo. É momento de crescer. É momento de expor algumas arestas, algumas coisinhas, alguns probleminhas que precisam ser resolvidos. E se você não expõe, você nunca resolve. Já disse aqui quarta-feira e talvez domingo passado que se você é viciado em alguma coisa, o primeiro passo para se libertar é reconhecer que você é. Se você precisa de ajuda, o primeiro passo é dizer eu preciso de ajuda. É reconhecer que você precisa de ajuda. E assim somos nós com Deus. Nós vamos vivendo a nossa vida cristã do jeito que estamos. Aí Deus fala, é hora de você subir um degrau, meu filho. Na hora que você vai subir esse degrau, ai que dor. Porque você não estava esperando que aquele problema fosse aparecer. Que aquele defeito na sua vida, no seu caráter, na sua personalidade, fosse aparecer. E aí aparece, aí você fala, e agora o que eu faço? Não tomo ceia, não. Domingo eu não vou na igreja porque é ceia. Como que eu vou tomar ceia assim? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está tratando com você e Ele quer que você cresça. Deus quer mudar você. Agora, o processo de crescimento não é sempre calmo. O processo de crescimento, ele traz algumas mudanças. Você pode comparar com uma criança. É o bebezinho, é gugu dadá, depois cresce, começa a derrubar tudo. As mães tiram todos os enfeites da casa. Você entra na casa para visitar, não tem nada em cima de nada. Porque o menino derruba tudo, a menina derruba tudo. Aí depois passa para uma outra fase, assim vai. A fase das perguntas são mudanças. Aí chega na fase da adolescência. Que o Senhor nos guarde, né? Mas nós já passamos por lá. Aí chega nessa fase, aí é muito dolorido. Cada fase é um aprendizado. E a vida cristã é assim. Como você vai ficar a vida inteira falando gugu, dá papai, dá pastor, pinga aqui um leitinho na minha boquinha? Não, vai chegar uma hora que você vai ter que alimentar. Não só se alimentar, mas alimentar alguém. E Deus está te levando para esse processo. Se você não estiver atento para o crescimento, nós vamos encontrar na Bíblia, principalmente o apóstolo Tiago, falando daqueles que ficam o resto da vida crianças, infantis. O escritor aos Hebreus dizendo, olha, já era para vocês serem mestres nisso, mas vocês ainda tomam leitinho. Paulo aos Coríntios dizendo, olha, vocês são uma igreja, uma bênção. Dizem que são crentes, têm todos os dons, mas o que tem de fofoca no meio de vocês não está escrito. O que tem de briguinha no meio de vocês não está escrito. A Bíblia nos mostra tudo isso. Às vezes nós vamos encontrar barreiras nesse processo. Às vezes passamos por situações difíceis e aparentemente sem soluções. Quantas vezes você colocou a mão na cabeça, coçou bem e falou, e agora, o que eu faço? Isso não tem jeito. O fato é que existe um ditado que nenhum marinheiro bom navegou a vida toda em águas calmas. O sujeito, para ser um bom marinheiro, ele tem que encontrar e enfrentar a tempestade. Assim é a vida cristã, porque o que faz um bom marinheiro são as águas turbulentas. E o que faz um bom crente são as lutas que nós enfrentamos e as vitórias que nós recebemos da parte de Deus. O que faz um bom piloto de avião são as horas voadas em fortes turbulências e no mau tempo. Assim é a nossa vida cristã. O escritor aos Eclesiastes, Salomão escreve, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquele, lá onde há luto, está o fim de todos os homens. E ali os vivos aplicam o seu coração. Morreu. Jantei com ele ontem.
Estava bem. Jogamos futebol a tarde inteira, foi uma churrascada só. Não acordou. E o seu coração começa a pensar. Mas estava tão bem, como pode? Você aplica o seu coração. O mesmo capítulo de Eclesiastes 7, versículo 4 diz: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Queremos festa, pastor. Queremos festa, pastor. Queremos festa. É festa disso, é festa para nós. Nós queremos alegria. Mas ouve o que a palavra de Deus está dizendo. Não é pecado se alegrar. Mas a palavra de Deus está dizendo que é melhor você ir no lugar onde você aplica o seu coração para pensar. Você lembra do que eu falo aqui quase todo domingo? Eu prefiro que você saia daqui pensando do que pulando. Saia daqui pensando. Saia daqui moendo, remoendo, meditando. Passa a semana inteira pensando nesse negócio. Fala, olha, tem alguma coisa que precisa ser mudado. É melhor do que você sair daqui, talvez glorificando e dizendo aleluia, glória a Deus, e sai e fala um pouco de língua aí no corredorzinho aí, na hora que você vira a esquina ali que o cara te fecha, você manda ele para baixo da égua. Filho da perdição, me cercou, me fechou. E a gente esquece tudo que nós ouvimos aqui, mas eu quero que você saia daqui pensando hoje. Eu quero que você saia daqui pensando naquilo que Deus é na sua vida. Veja que é na luta, que é na hora do não sei o que eu vou fazer, é que crescemos. Sabe por quê? Porque você não sabe o que fazer. Você é obrigado a depender de Deus. E assim tem sido conosco. Eu só estou dando aqui um resumo do que tem acontecido. Deus nos deu um tempo de fortalecimento. Foi tudo tranquilo. Nossa, tá vindo gente. Aliás, tem gente faltando aqui hoje. Tá vindo gente, pastor, que bênção. Experimentamos esse pequeno crescimento, porque eu digo pequeno porque eu espero que esse lugar não comporte. Mas nós não podemos parar aí. Não podemos ficar parados. E eu percebo que parece que o barco balançou em muitas casas, em muitas vidas individuais. Parece que seu barquinho deu uma chacoalhada e você falou, não vou conseguir mais. Não vai dar. Esse negócio está meio complicado. Parece que o inimigo se levantou na vida de muitos. E eu fico sabendo. Porque talvez não se pede oração para todos, mas se pede para mim. Ou talvez chega para mim. E com razão. Nós temos que orar uns pelos outros. Aí, na realidade, mesmo que seja o inimigo, nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Nada acontece na sua vida sem a permissão de Deus. Pode ser o inimigo, sim, como ele fez com Jó, tirando tudo que você tem, todos os seus filhos, deixando você numa cama, mas ainda assim tem que ter a permissão de Deus. E aí você fala, minha vida está de ponta cabeça. Minha vida está balançando. E Deus está dizendo para você hoje, é tempo de crescer. É tempo de amadurecer. Você não pode ficar do jeito que você está. Não é hora de pular do barco. Não é hora de abandonar tudo. Não é hora de abandonar as bênçãos que você já conquistou, que Deus já te deu até aqui. Não, é hora de darmos ouvidos ao Senhor. Não voltarmos atrás, não olharmos atrás, mas continuar na nossa marcha. É a hora de mostrar ao diabo do que você é feito. Aliás, do que você é feito? Qual que é o fundamento da sua vida? Qual é o material que foi usado aí? O que é que governa a sua vida? Deus está nos dando a oportunidade de crescer.
Deus nos está dando a oportunidade de amadurecer, de vencer mais um obstáculo, de crescer ou subir mais um degrau. É hora de você e eu nos posicionarmos. É hora de nós tomarmos uma atitude. É hora de nos ater à palavra de Deus e não ao que nós pensamos. Durante esses dias que se passaram, todos nós aqui, ou a maioria de nós, fomos de alguma forma atacados pelo inimigo, por permissão de Deus. E eu estou tão alegre hoje, porque você está aqui. Porque a despeito dos seus problemas, a despeito de tudo que você tem passado, você chegou até aqui. E Deus te trouxe aqui hoje para te dar uma resposta. Famílias que se balançaram, problemas antigos que ressuscitaram, picuinhas que vêm para nos tirar a paz. E aí nós colocamos a culpa de tudo no diabo. E nos esquecemos que isso pode ser a oportunidade que Deus está nos dando de sairmos do estado de bebês, de sermos nutridos, de sermos amamentados pela mãe, para a fase de caminharmos fortes, sozinhos, não sozinhos desunidos, mas com as nossas próprias pernas e sendo bênçãos para aqueles que virão. Nós oramos por crescimento. E aí Deus manda aqui uma multidão e você não tem condições de sustentar essa multidão. Porque você em si não está forte. O visitante chega aqui, a nova família chega aqui e vê você capengando. Ao invés de você nutrir, você precisa ser nutrido. Deus quer fortalecer a sua vida. O fato é que, às vezes nós somos, como eu disse aqui, cegados pela vida. E não conseguimos ver o que Deus está fazendo. Mas se nós formos contar as bênçãos alcançadas até aqui, cada um de nós teríamos incontáveis bênçãos para contar. Mas muitos de nós estamos focados só nas lutas. Alguma coisa fez você olhar só para a luta. A luta ela é tremenda, ela é terrível. E eu não estou diminuindo a força da sua luta, do seu problema. Eu não estou minimizando aquilo que você está passando. Pelo contrário, eu quero que você saiba que aqui existe uma igreja que ora por você. Aqui existe um povo que ora por nós uns pelos outros. E existem pessoas que estão empenhados nessa luta. Mas Deus tem uma palavra para você. Não desista ainda. Se você está aqui é porque Deus te trouxe aqui para você ouvir essa mensagem. Agora, se você quiser, abra a sua palavra e a palavra de Deus em Provérbios. É nisso que eu vou me focar nessa manhã. Provérbios, no capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Essa semana, essa palavra falou muito ao meu coração. E eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta. Deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos ler o versículo 23, 4 e 23. Algumas versões dizem assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Outras dizem, porque dele procedem as fontes da vida. Só esse versículo. Agora, o escritor aqui, ele diz, guarda o teu coração sobre todas as coisas. Porque lá é o centro das nossas emoções. É lá, no coração, que tudo que você é, que tudo que você trabalha, que tudo que você faz pode ser desconfigurado se houver ou se tiverem emoções adoecidas. Quando não tratadas, elas podem roubar a sua esperança, elas podem roubar os seus sonhos, elas podem roubar a sua fé em Deus, a sua fé nos homens. Do coração procedem as fontes da vida. A vida que a gente vive, a vida que você vive procede daí, do centro das suas emoções. E se o meu coração é um depósito de emoções ruins, se o meu coração é um depósito de veneno, se o meu coração é um depósito de ódio,
Posso te fazer uma pergunta? O que você carrega no seu coração? Quais são os sentimentos que tem aí? Amor ou ódio? Será que você é um ajudador ou você é um crítico mortal? Será que você carrega soluções ou será que você carrega problemas? Teu coração é casa para que tipo de sentimento? O que é que toma o seu coração o dia todo? Pois é, aquilo que carregamos no coração determina o tipo de vida que vivemos. Aquilo que nós temos aqui, porque o coração é só um simbolismo daquilo que você tem aqui. Porque o que nós temos na nossa mente, porque o que nós temos no nosso sentimento, determina aquilo que nós vamos viver, a vida que nós vamos viver. As nossas atitudes são levadas a efeito a partir do sentimento que habita no nosso coração. Por isso que o texto diz para guardarmos o nosso coração sobre todas as coisas. Pastor, estou preocupado com a minha beleza, estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo. Deixa eu te dizer, se preocupe com o seu coração. Eu disse para você que eu ia conversar com você hoje. Segundo o texto, pelo fato dele mandar guardar o seu coração sobre todas as coisas, eu entendo que nós podemos perder controle do nosso coração. Se ele manda guardar é porque você pode perder. Certo? Sai do corpo? Não. Não sai. Você perde o controle, você perde o domínio sobre ele. Se o coração se perde, se eu perdo o controle dele, e se dele emana a vida que eu vivo, eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que cuidar dos meus sentimentos. Todos nós sabemos que o coração é o símbolo da alma, eu disse aqui. Na verdade, está tudo na mente, mas o simbolismo da mente, o simbolismo dos sentimentos, o simbolismo da alma, do entendimento, na Bíblia é o coração. Ah, ele machucou meu coração. Ela feriu meu coração. E a gente usa esse simbolismo. A palavra de Deus nos ensina sobre essa questão da mente. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4 e no versículo 6, ele disse, não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. A ansiedade, a inquietação nos tira a paz de espírito, nos inquieta a alma. Pessoas que não vivem em paz, que não conseguem nem orar em paz. Presta atenção que eu acho que Deus está falando com você. A inquietação, a ansiedade foca todas as nossas energias numa só área da nossa vida e torna todas as outras áreas improdutivas. Você fica tão focado naquele negócio que você esquece de todas as outras coisas. Na inquietação, todas as bênçãos que Deus já derramou sobre a sua vida são esquecidas. A ansiedade tem o poder de focar você só no produto da sua ansiedade. Ela tem o poder de tirar da sua mente, é que nem dor de dente. Você tem... Quantos dentes nós temos na boca, irmão? Já esqueci esse negócio. 32. Tem uns que tem uma meia dúzia só. Não tem problema. Mas você tem 32. Dá dor em um, você esquece dos outros 31. Ah, esse dente. Ai, que maldito dente. Ai, meu dente. Ai... Você tem mais 31 para focar, mas você foca só na dor. A ansiedade faz isso com você. Eu não estou dizendo que não é para você sentir dor de dente, não. Claro, tem que cuidar. Mas é mais ou menos assim, só para você entender. Ainda bem que tem um dentista aqui. Na inquietação, nós esquecemos de tudo. Na inquietação, na ansiedade, nós só
colocamos o nosso foco em uma coisa. Agora Jesus nos fala alguma coisa sobre isso. E eu vou chegar num ponto aqui interessante, mas presta atenção nisso. Jesus fala em Mateus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, versículos 25 ao 27, ele diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, ou o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha a pergunta que Jesus faz, presta atenção. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com toda a sua ansiedade, com toda a sua inquietação, acrescentar um côvado? Vou traduzir aqui para a gente entender. 1 centímetro, 1 inch na sua estatura. Você está tão preocupado, mas tem coisa que você não consegue mudar. E aquilo que você não consegue mudar, não cabe a você se preocupar. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que você precisa confiar em Deus. Você precisa aprender a confiar em Deus. Existe uma estatística que eu já falei aqui, ela é antiga, mas eu acho que hoje ela é bem mais apropriada e maior do que isso, que diz que aproximadamente 75 a 80% daquilo com o que nos preocupamos ou ficamos ansiosos nunca aconteceu e nem vai acontecer. Ah, mas e se? Ai, meu Deus, e se? Ah, mas, né? Nós temos os mais, os sis, e nós vivemos ansiosos pelo amanhã, e se chover, mas e se nevar, mas e se virar, e vamos de si em si, e não vivemos o hoje. Ontem é só experiência, amanhã não existe, e nunca existirá. Nunca existirá o amanhã. Quando você chegar lá amanhã, não é mais amanhã, é hoje. Amanhã não existe para nós. Você só tem o agora para viver. Jesus disse, basta a cada dia o seu mal. Ele já sabia disso, irmãos. Nós não somos mais inteligentes do que ele. A questão, então, é o que devo fazer? Como eu devo vencer a inquietação? É aqui que nós vamos chegar. Ou melhor, a pergunta seria, como eu guardo o meu coração? Para guardar o meu coração, eu preciso guardar as entradas dele. Está com a Bíblia aberta em Provérbios 4, 23 aí? Vamos para o versículo 24 a seguir. 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aí ele continua assim, as entradas aí, ó. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Está aí as entradas da vida. Os lábios, a boca, os olhos e os pés. Eu quero falar um pouquinho sobre essas entradas da vida para você. A primeira entrada do meu coração é a boca. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Tem uma tradução que diz a malignidade dos lábios. Como que o meu coração adoece? Pelo mau uso da boca, em primeiro lugar. Pense um pouquinho aí, raciocine comigo um pouco aí. Diante de tudo que nós vivemos, diante das tribulações, que tem gente que gosta de tribulação, irmão. Diante das suas tribulações, é mais fácil você amaldiçoar
produzir maldição ou produzir bênção. Vai para a televisão e liga lá o noticiário. É mais fácil você produzir bênção ou maldição? Ouve o que as pessoas estão dizendo por aí. É bênção ou é maldição? Louvor ou murmuração? No tempo em que estamos vivendo, esse tempo tem o poder de extrair de nós o nosso pior. Esse tempo tem o poder de extrair de mim o meu pior. Esse tempo de ansiedades, a flor da pele, esse tempo que nós estamos vivendo, se nós não nos cuidarmos, tem o poder de extrair de nós o nosso pior. Esse tempo tem o poder de fazer com que os teus lábios se tornem a fonte do veneno que mata a tua alma. Eu vou ler aqui só um texto bíblico, o tempo não vai nos permitir discorrer tudo. Mas a Bíblia, lá em Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 3, ele fala assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tem gente que sabe tudo e quer estar em liderança em tudo, e quer estar na frente de tudo, só que você vai receber mais duro juízo por isso. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça, aí ele fala de muitas coisas, mas ele faz uma observação aqui. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Eu poderia falar aqui até o versículo 11, depois você pode ler, mas só isso aqui é o suficiente. Se você consegue ser perfeito na palavra, abrir a boca só quando é necessário, falar só o que é necessário, soltar da sua boca só o que é necessário, você é poderoso para controlar todo o corpo. Ele continua lá, ele vai falar que a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Eita. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus. Para aí um pouquinho, presta atenção aqui. Você ajoelha para orar. E você diz que Deus é Pai, que Deus é Santo, que Deus é bom. Você vem aqui cantar, você levanta as suas mãos, você louva a Deus, você exalta o nome do Senhor, você escreve coisas bonitas na internet, no Facebook, no WhatsApp, mas você amaldiçoa o seu irmão, que é imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e procede maldição. Deus, eu te amo. Marido, você é um cão. Deus, eu te adoro. Esposa, você é uma peste. Irmão, você é tão bom. Você já não presta. Te odeio. E assim nós vamos, amando a Deus e odiando aquele que foi criado à imagem e semelhança dele. Sabe o que você está fazendo? Era melhor ficar quieto, nem para Deus, nem para o homem. Olha o que ele fala. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Tiago foi tão bondoso, ele bate forte, mas ele vem depois e fala assim, não convém que isso seja assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Você consegue, num córrego, numa fonte, tirar água doce e beber e depois ir tirar água salgada da mesma fonte? Não sai. Como que você, filho de Deus, da sua boca procede bênção e procede maldição?
Jesus ainda falou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Porque o que sai dela é o que o seu coração está cheio. E se está saindo veneno da sua boca, provavelmente o seu coração está envenenado. Deus quer limpar a sua vida hoje. Vai te contaminar. Não é o que falaram de você, é o que você está falando. Porque eu sempre falo aqui, aquilo que falam de mim, você, pastor, é um ladrão, salafrário, safado. Eu sou? Não. Então isso não pode mexer comigo. Aí se eu viro para o sujeito e falo, você também é um ordinário, safado, isso. Eu deixo de ser vítima e passo a ser parceiro dele. Formação de quadrilha. Estou produzindo a mesma coisa que ele está produzindo. Nós não podemos produzir mal porque o mal está aí. Pastor, mas ela falou de mim. Mas ele falou de mim, eu vou ficar quieto? Fica quieto, Jesus não abriu a sua boca. Tem hora que é difícil, por isso que eu estou falando que é crescimento. É crescimento espiritual. Deus nos chama para crescer, para ser confrontado. E aí cada vez que você é confrontado é uma oportunidade de você crescer. Agora, analise a sua vida e veja se o que você tem produzido pela sua boca gera cura ou morte. A Bíblia diz que na boca está, ou na palavra está, o poder da vida e o poder da morte. O que você está gerando? O que nós estamos gerando? O que eu gero quando eu falo com você? Quando eu chego em você e falo assim, vai dar tudo certo. Tenha fé. Eu não tenho a resposta para isso, mas vamos orar junto. Nós somos crentes. Nós somos homens de Deus, nós somos mulheres de Deus. Vamos ver o que a gente faz junto. Vamos chorar junto, pelo menos, e Deus vai nos dar uma resposta. Não. Ou então você vem para mim e fala, meu amigo, você está lascado mesmo, estou tirando meu corpo fora, morreu. Ou então, você vem aqui e fala alguma coisa para mim, eu ouvir e falo assim, esse aí está perdido. Senhor, toma o corpo que a alma já era. Está desviadinho. Como se eu fosse juiz. Deus não nos colocou sobre juiz, ou como juiz sobre ninguém. Nós precisamos ter cuidado do que nós falamos, irmãos. Você vai dar conta. Nós vamos dar conta daquilo que produzimos pela nossa boca. O seu sentimento te leva a amaldiçoar pessoas. Mas com a boca você ora e bendiz o nome do Senhor. A sua palavra está te matando. Porque aquilo que te aborrece produz em você palavras de maldição para a vida do seu irmão. O problema é que o diabo sabe disso, né? E eu falo aqui, a gente brinca de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. O diabo sabe desse negócio aí, ele pega e fica o dia inteirinho lançando assim no seu coração. Aquele infeliz, infeliz. E na hora que você vê, você está chamando o seu irmão de infeliz, de maldito, de santo, né? De bonzinho. E aí, criamos um problema em nós. A sua oração, o seu dia, a sua vida, muitas vezes é desperdiçado, todinho, num só pensamento. O que eu vou fazer para acabar com esse infeliz, para acabar com esse negócio? Agora, deixa eu te falar uma coisa. O que te aborrece demais é o que você vai encontrar a vida inteira. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que te aborrece e vai colocar aquilo na sua frente a vida toda. Enquanto você não vencer, aquilo não vai sair. Não é o A que tem que mudar, é você que tem que mudar. Não sou eu. Não, Manuel, você precisa mudar, Manuel, porque eu não aguento mais. Não, não é o Manuel, sou eu. Eu que não aguento mais. Ele está bem. Mas eu preciso mudar. A mudança tem que vir em mim. Eu tenho que ser transformado. Desvia de ti a falsidade de boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Essa falsidade talvez você não tenha.
porque eu quero crer aqui que todo mundo é verdadeiro. Mas às vezes nós somos um pouquinho malignos com os nossos lábios. Porque vivemos um tempo que produzir perversidade é fácil demais. Aí a nossa boca começa a produzir e à medida que nós vamos produzindo, nós vamos amaldiçoando. Paulo adverte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, que te dê graça aos que a ouvem. Está produzindo edificação? Não me responda. Paulo fala aos Colossenses: e a vossa palavra seja sempre agradável. Está sendo agradável? Pastor, você não sabe o que ele fez para mim. Está sendo agradável? O que ele fez, o que ela fez, não importa. É com você que o Espírito Santo tem um compromisso. É com você que a palavra de Deus tem compromisso. Você está produzindo algo agradável? Temperada com sal, nem para mais nem para menos. Para que saibais como vos convém responder a cada um. E ainda Paulo instrui mais uma vez os Colossenses, diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Irmãos, tem que ter a palavra de Deus habitando em nós, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com xingamento, com maledicência. Não, ele fala com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O coração tem que ter música de louvor e adoração a Deus. Ô, palavra boa para a Santa Ceia, né? Que o Senhor nos ajude a controlar a nossa língua. O salmista disse: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não está conseguindo refrear a língua, irmão? Não está conseguindo, irmã? Começa a orar a partir de hoje: Senhor, coloca um guarda na porta dos meus lábios. Eu fiz isso há muito tempo atrás. Um dia eu não aguentava mais ser a maldição que eu era. Eu cheguei e falei: Senhor, põe um guarda na porta dos meus lábios. Não deixa mais eu falar o que eu estou falando. Não deixa mais eu fazer o que eu estou fazendo. Põe, Senhor, um guarda na porta dos lábios da tua igreja, no nome de Jesus. Que a sua boca seja para abençoar a Deus, para bendizer a Deus e para abençoar o seu próximo. Você é uma bênção para todo mundo, mas com relação àqueles que estão à sua volta, às vezes você é muito duro. E eu me coloco nessa posição. E eu quero que o Senhor coloque um guarda na porta dos meus lábios. Senhor, coloque um guarda na porta dos meus lábios. Eu quero ser bênção no falar, no sentir, no agir, Senhor. Eu vou resumir aqui. A segunda porta de entrada é a visão. Os teus olhos olhem para a frente, versículo 25, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Nós temos aqui pelo menos duas coisas importantes que você precisa saber. O maior problema da visão do crente é a visão desfocada. Ele está falando: olhe para frente. O sujeito desfoca a visão e começa a olhar para trás. Começa a olhar para os lados. Mas o fulano está fazendo isso. Mas lá em 1973 você me fez isso. Aí o negócio passou há 50 anos. Você chega aqui na igreja e dá de cara com o fulano que fez aquilo há 50 anos. E você se transporta daqui para 50 anos atrás e começa a viver aquele momento de novo. Irmãos, a Bíblia, Paulo fala assim: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da minha soberana vocação. O nosso alvo é Jesus, a nossa visão está em Jesus, os nossos olhos devem estar em Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Jesus ainda fala: olha, a candeia do corpo são os olhos. Do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Mas se os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Fica caçando. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Jesus, olha, irmão, se eu fosse traduzir isso aqui para você, não dá mais tempo. Mas Jesus está falando assim, tem gente que pensa que é luz e está sendo treva. Seus olhos têm poder para trazer luz, mas têm poder para trazer trevas para o seu corpo também. Depende de como estão os seus olhos. Mas a palavra de Deus nos ensina a dominar a nossa visão. A nossa visão é a segunda porta de entrada. E nós precisamos dominar. O salmista Asaf, rapidinho, o Salmo 73, ele fala sobre isso. Ele fala assim, olha, bom é o Senhor para com Israel. Salmo 73, 1. Quanto a mim, os meus pés... E ele fala, bom é o Senhor para com Israel e aqueles que têm um coração puro, mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele desviou os olhos dele. Deus é bom. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro, mas eu tirei os olhos dele e coloquei os olhos na prosperidade dos ímpios. E aí você fica olhando, eu podia ter, eu podia ser, eu podia estar, eu podia fazer, porque o fulano não serve a Deus e tem, porque isso, porque aquilo, e nós começamos a olhar. E aí, ele faz menção de duas coisas importantes aqui. Ele é bom para com o seu povo e ele é bom para os limpos de coração. Volta para o coração. A bondade de Deus alcança os de coração limpo. Muitas vezes, irmãos, nós estamos usando as lentes que o inimigo põe em nós. Lembra daquela historinha? A mulher muda para uma casa e começa a olhar no quintal, a outra vizinha estendia as roupas e ela falava para o marido assim, nossa, essa mulher não lava as roupas direito não. Está tudo sujo. E aí no outro dia a mesma coisa, falava com o marido, nossa, a vizinha acabou de estender a roupa, olha aquele lençol tudo manchado. Aí o marido ficou olhando aquilo. Aí o marido foi, sem a mulher ver, pegou uma bucha, um sabão e limpou a janela. No outro dia a mulher falou, nossa, a vizinha aprendeu a lavar roupa. Está limpinho. Não era a roupa que estava suja, era a janela dela que estava suja. Ela olhava pelo vidro, o vidro todo sujo. Assim estão algumas visões na igreja. Você não consegue ver as bênçãos de Deus, a limpeza de Deus, porque você está com a lente suja. Tem dia que tem que tirar, irmão, e lavar o óculos. O óculos da nossa visão espiritual. Porque às vezes você está vendo tudo embaçado, porque o inimigo colocou uma lente embaçada na sua frente, mas Deus quer que você veja com clareza. O Asaf, ele conseguiu se libertar disso. O Asaf, ele fala de uma coisa aqui, eu quero falar com você, talvez eu não fale nem do último tópico, rapidinho. Ele começa a dizer assim, verdadeiramente bom é o Senhor, Deus para com Israel, para com os do coração limpo, quanto a mim os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, ele começou a olhar o ímpio. Até no enterro do ímpio está tudo bom. Tem mais flor do que no meu. Mas está firme na sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens. Eles vivem mais ou menos uma vida mansa. Não são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como o do adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, põem as suas palavras ou as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem, e eles dizem, como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo, eis que esses são ímpios, prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração. E lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Tirou o olhar de Deus, começou a olhar para tudo que o ímpio tinha,
Como era fácil a vida do ímpio. O cara ajuntou 51 milhões num apartamento. Nem se ele vivesse 3 vidas, ele conseguia gastar tudo aquilo. Só de olhar aquelas caixas, irmão, me dá até arrepio. E aí, ele fala, esse negócio só acabou quando eu entrei no santuário, quando ele voltou a visão dele para Jesus, para Deus. Entrei no santuário de Deus e então entendi o fim deles. Veja, e aí ele pega e começa a falar, depois você lê o Salmo 73, eu não vou avançar mais no horário. A outra entrada são os pés. A gente fala disso um outro dia. Mas eu quero que você pondere hoje. Deus te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui para dizer que existe um guarda para o seu coração. Essas são as entradas, e eu quero só te falar do guarda. Me dê mais 2 minutos, por favor. Como guardar, então, o meu coração? Filipenses 4, dos versículos 4 a 7, ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ele fala de 4 coisas aqui, regozijai-vos sempre no Senhor. Seja a vossa equidade notória de todos os homens, equilíbrio. Não estejais inquietos por coisa alguma, não seja ansioso. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus por oração e súplica. Ore, leve para Deus o seu problema, para de amaldiçoar. Aí, depois de você fazer tudo, aí ele fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Se você fizer essas 4 coisas, Deus manda um guarda para o seu coração. E esse guarda é a paz de Deus. A paz de Deus, ela simplesmente monta guarda, sentinela da hora no seu coração e fala assim, aqui você entra, aqui você não entra. É o guarda, está armado, sentinela, a maior autoridade do quartel. Chegar qualquer um lá que não tiver autorização, não entra. É assim que Deus quer fazer com o seu coração. A paz dele inundar você, guardar você e manter você guardado contra todas as coisas da vida. Eu quero que você pense nessa palavra. E eu oro para que a paz de Deus guarde o seu e o meu coração. Não deixe as coisas da vida tirarem a sua paz. Não deixe os problemas da vida tirar a sua paz. Mas saiba que Deus tem paz para o seu coração. E ela guarda você contra as coisas do mundo. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar e vamos cear. Irmão Manuel, pode pedir às crianças para entrarem, por gentileza. Os pais recebam as crianças, elas vão assistir à Santa Ceia. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto. Na beleza da tua santidade eu quero te adorar. Pai, eu quero te pedir nessa hora que o Senhor nos dê a tua graça. Senhor, que essa palavra que foi pregada hoje seja cumprida no nosso coração. E que nessa hora, Senhor, nós possamos estar prontos e preparados para cearmos, Senhor. E um dia nós cearemos no céu contigo. No nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém.